Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta, agora para falar de um tema muito interessante que você já ouviu por demais nos diferentes vestibulares. Sempre presente, desenvolvimento sustentável. O Enem adora trabalhar com essa temática e você deve entender o que são os pressupostos deste. Colocamos aqui para você uma definição técnica de desenvolvimento sustentável. A manutenção das bases vitais da produção e reprodução do homem e suas atividades, garantindo igualmente uma relação satisfatória entre os homens e destes com o seu ambiente, para que as futuras gerações também tenham oportunidade de desfrutar os mesmos recursos que temos hoje à nossa disposição. Esta definição, ela é uma definição básica do que vem a ser a proposta do desenvolvimento sustentável. É muito importante que você entenda que quando nós falamos de desenvolvimento sustentável, estamos respaldados por um tripé de princípios, onde levamos em conta o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e o desenvolvimento ambiental. O equilíbrio entre esses três é o ponto-chave. Então não deve prevalecer o interesse econômico sobre o social, ou o interesse social sobre o econômico, ou sobre o ambiental. Devemos partir de um princípio de equidade, um conjunto de ações que vão ser ajustadas para que tenhamos de forma justa o uso dos recursos, garantindo que gerações futuras também possam usufruir do mesmo. Então nós colocamos aqui uma animação onde o econômico, observe, o social e o ambiental, eles se entrelaçam. Em busca de quê? De uma relação de equilíbrio. Um equilíbrio que vai aparecer para você como uma equidade entre o interesse econômico, o interesse social e o interesse ambiental, que deve ser seguido por todos. E a Constituição brasileira ratificou isso. Então podemos dizer que a Constituição Federal de 1988, ela incorporou os princípios do desenvolvimento sustentável. Se não, vejamos. Olha o que diz o artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Sabe o que significa isso? Que meio ambiente atingiu o status de direito constitucional. E nesta definição, ele está sendo colocado como um direito difuso, ou seja, um direito da coletividade. Assim sendo, é dever da própria população fiscalizar e cobrar o exercício do uso desses recursos de forma sustentável, visando garantir uma relação de equilíbrio. Como que isso se daria? Por meio da implementação de uma série de medidas de caráter mitigador e ou compensador do ponto de vista que existem impactos socioambientais no processo de exploração dos recursos naturais. Desta forma, o instrumento para isso é o EIA-RIMA, que se tornou obrigatório, ou seja, o estudo do impacto ambiental, onde eu vou levantar os impactos no âmbito ambiental, social e econômico, e o relatório de impacto ao meio ambiente, onde eu vou apontar quais são as ações necessárias para um justo processo de exploração dos recursos. Desta forma, eu estarei estimulando a responsabilidade social corporativa das empresas no âmbito interno e externo, porque elas são importantes, são necessárias e sabemos que a exploração de recursos gera impactos, gera degradação. Então nós precisamos regulamentar para contribuir para uma sociedade que seja mais justa e um ambiente cada vez mais limpo. Desta forma, não é dever de um, é dever de todos. Isso pode gerar retorno econômico, como, por exemplo, as empresas que agem com responsabilidade social corporativa terem suas ações no mercado de bolsas de valores mais valorizadas. Assim nós tivemos, no final do século passado, em 1999, a criação do índice Dow Jones de sustentabilidade,
onde as empresas passam a ter uma maior valoração em razão de práticas ambientais sustentáveis. Isso não é algo do Brasil, isso é uma tendência global. Assim sendo, no início desse século, o Ibovespa também criou o ranking das empresas sustentáveis do Brasil, gerando um retorno do ponto de vista econômico para quem investe na preservação e na conservação dos recursos naturais. Fantástico! Espero você no nosso próximo encontro para saber mais sobre esse tema. Um grande abraço e até a próxima!